Você já percebeu como o ser humano é rápido para se culpar, mas lento para se libertar? Parece que dentro da gente existe uma voz insistente que adora lembrar do passado, das falhas, dos erros, das promessas quebradas. É uma voz que diz: você não merece o perdão de Deus. E o pior, quanto mais ouvimos essa voz, mais acreditamos nela. Mas é justamente aí que entra o poder de Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa não é uma frase de consolo, é uma declaração de liberdade. É como se Paulo estivesse dizendo: pare de viver como se ainda fosse escravo do pecado, porque Cristo já te libertou. Essa é uma das verdades mais revolucionárias da Bíblia. É o divisor de águas entre a culpa e a graça, entre o peso da lei e a leveza do amor de Cristo. Mas o problema é que muita gente conhece o versículo, cita de cor, mas não vive como alguém liberto. Ainda carrega o fardo da condenação, como se Cristo tivesse morrido pela metade. E é aqui que mora o engano. O inimigo quer que você acredite que o sacrifício da cruz não foi suficiente. Ele sussurra mentiras sutis. Você caiu de novo, Deus não vai te perdoar dessa vez. E se você não estiver firmado na verdade, acaba aceitando essa voz como se fosse a sua própria consciência. Só que Jesus não morreu para te deixar preso em culpa. Ele morreu para te dar acesso direto à graça, para te arrancar do tribunal da condenação e te colocar no trono da reconciliação. O Evangelho não é sobre o que você faz para ser aceito por Deus, mas sobre o que Jesus fez para que você já fosse aceito. Entenda isso, quando Paulo diz nenhuma condenação, ele está falando de algo absoluto. Nenhuma, nem do passado, nem do presente, nem do futuro. Cristo não apenas apagou a sua dívida, ele destruiu o registro dela. O pecado tinha um recibo, uma conta impossível de pagar. Mas Jesus foi até a cruz e carimbou com o próprio sangue. Pago. Isso significa que você não deve mais nada. Então por que continuar andando como se ainda fosse um prisioneiro? A culpa que o inimigo tenta colocar em você é um truque antigo. Ele sabe que um cristão culpado é um cristão paralisado. E se ele consegue te paralisar, ele te impede de viver o propósito que Deus te chamou para viver. A verdade é que muitos não entendem o real poder do nome de Jesus. Esse nome não é só uma palavra bonita usada nas orações. É o nome que carrega a autoridade sobre todo o inferno. É o nome diante do qual toda a acusação se cala. Quando você se refugia em Cristo, você está se escondendo debaixo de um nome que o diabo não pode tocar. Jesus é o escudo que bloqueia toda a acusação. É a ponte que liga o pecador ao Pai. É o juiz que declara inocente. E não porque você nunca errou, mas porque Ele tomou a sua sentença. Esse é o verdadeiro valor do Evangelho, a troca divina onde Cristo assume a sua culpa e te entrega a justiça dele. E é por isso que o maior milagre não é o físico, mas o espiritual. A cura do corpo é temporária, mas a cura da alma é eterna. Quantos já viram pessoas curadas no corpo, mas ainda doentes na mente, presas na culpa e no medo? Porque o corpo pode até melhorar, mas sem libertação espiritual, a pessoa continua vivendo como um cativo. Jesus não veio apenas para aliviar dores, veio para quebrar correntes. Quando ele te livra da condenação, ele está dizendo: você pode andar leve agora, o peso não é mais seu. A cruz foi o ponto final na sentença que te acusava. E é por isso que o cristão que entende a graça vive diferente. Ele erra, sim, mas não se entrega à culpa. Ele cai, mas não fica no chão. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já se sentiu indigno de orar, de ir à igreja, de se aproximar de Deus só porque falhou? Essa é a estratégia do inimigo. Fazer você acreditar que o pecado te separa do amor de Deus. Mas Paulo continua em Romanos dizendo que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nenhuma falha, nenhuma acusação, nenhuma voz contrária.
Quando você entende isso, o medo dá lugar à confiança. Você não busca Deus para tentar merecer o perdão, mas porque já foi perdoado. E isso muda tudo. O Evangelho não é sobre um Deus esperando você acertar para te amar. É sobre um Deus que te amou, mesmo sabendo que você erraria. Por isso, a sua caminhada com Cristo não é sobre perfeição, é sobre permanência. Permanecer nele é a chave. Porque estar em Cristo não é um estado emocional, é uma posição espiritual. Quando Paulo escreve os que estão em Cristo Jesus, ele está falando de uma nova realidade. Você foi transferido de um reino de condenação para um reino de graça. E nesse novo reino, as antigas regras da culpa não se aplicam mais. É como sair de um tribunal e entrar em um lar. O juiz que antes te condenava, agora te chama de filho. Isso muda completamente a forma como você vive, ora, pensa e reage às quedas. Mas claro, o inimigo não se cala. Ele vai tentar de tudo para te fazer duvidar dessa liberdade. Vai te lembrar dos erros de ontem e dos medos de amanhã. Vai usar pessoas, situações, até a própria consciência para te prender de novo. Mas é aí que você precisa responder com fé. Não há condenação. Essa é a senha do cristão livre. Toda vez que a culpa bater a porta, declare essa verdade. Porque a fé não é apenas crer no que Deus pode fazer, é permanecer firme no que Ele já fez. E o que Ele fez na cruz é irrevogável. A cruz é a assinatura eterna da graça. Sabe o que é mais poderoso nisso tudo? Quando você entende que está livre da condenação, você começa a viver com propósito. Porque a culpa te prende ao passado, mas a graça te empurra para o futuro. Você começa a ver o pecado não como um fim, mas como um lembrete de que você precisa permanecer em Cristo. E cada vez que o inimigo tenta te acusar, é mais uma oportunidade para você glorificar a obra de Jesus. É como se cada acusação se transformasse em testemunho. O Evangelho é isso. Deus pegando o que era motivo de vergonha e transformando em motivo de adoração. Por isso, a oração que devemos fazer hoje não é pedindo para Deus nos amar mais, porque Ele já nos amou ao máximo. É pedindo para permanecer firmes no que Ele já fez. Senhor, me ajuda a não me desviar dos teus caminhos, a não cair nas armadilhas do inimigo que tenta me acusar. Porque o diabo não teme um cristão que ora bonito, ele teme um cristão que sabe quem é em Cristo. E quando você entende a sua posição, nenhuma acusação te derruba. Você passa a caminhar leve, livre, com o coração limpo, não porque nunca erra, mas porque sabe que está coberto pelo sangue do Cordeiro. Então, se hoje o peso da culpa ainda tenta te aprisionar, lembre-se, a condenação acabou. Você não precisa mais viver com medo do passado. Jesus não te chamou para viver encolhido em vergonha, mas para andar em liberdade. Ele não morreu para te deixar preso à culpa, mas para te fazer livre da acusação. Essa é a vitória do Evangelho. E se Cristo te libertou, é para a liberdade que você deve viver. Que essa verdade invada seu coração e te faça enxergar. A cruz não foi o fim, foi o começo da sua liberdade eterna.